Vamos lá então, pessoal, os dois comportamentos básicos dos compradores, tá? Essa parte é bem maior. Vamos começar aqui. Opa, já estava tudo aberto aqui, espera só um minutinho. Vamos lá. Bom, basicamente é o seguinte, a gente tem dois comportamentos básicos na hora da compra, tá? Fora a questão do prazer e do desejo, né? Do desejo, do prazer ou do medo e da dor. A gente tem compradores que são analíticos e a gente tem compradores que são impulsivos. E basicamente é o seguinte, um comprador analítico ele age com base em fatos ou em decisões pensadas. E um comprador impulsivo age por impulso, tá? Ele compra simplesmente pelo impulso. E você precisa criar estratégias para esses dois tipos de compradores. A questão é o seguinte, nunca existe apenas um desses caras dentro de nós. A gente é sempre um pouco impulsivo e um pouco analítico. Dependendo do produto que a gente está vendendo, ou melhor, do produto que a gente está comprando, a gente é mais analítico ou mais impulsivo, tá? Depende do produto que você está vendendo. Mas vamos lá, vamos ver aqui então como que a gente usa estratégias para esses dois tipos na mesma carta de vendas ou no mesmo script de vendas, tá? Vamos começar aqui. Bom, basicamente é o seguinte, o comprador impulsivo ele vai escanear a carta, tá? E vai, vamos lá, peraí. Ele vai escanear a carta antes de pensar em ler. A sua mensagem deve estar fácil de ler, mesmo com uma leve passada pela carta ele consegue entender. E como é que a gente faz para que na carta de vendas, especificamente na carta de vendas, a pessoa possa simplesmente escanear o material e conseguir entender o que está se tratando ali, tá? Vamos lá. A gente vai usar então headlines, certo? Quando a gente tem uma headline chamativa, o cara vai parar, vai olhar aquilo ali e vai começar a entender, certo? Ele vai começar a ler aquele material. A headline, ela tem um único objetivo. A headline aqui é o título, tá, pessoal? A gente chama em inglês porque normalmente é como o pessoal chama, então, enfim. Mas é o título, tá? O título da sua carta de vendas ou muitas vezes o título do seu vídeo de vendas, né? Se você vai fazer um vídeo de vendas, eu recomendo que tenha um título em cima dele, né? Para que você chame a atenção das pessoas. E essa headline ela tem que estar fácil de ser compreendida e tem que criar desejo, dor ou curiosidade, tá? Essa que é a grande sacada. Destaques no meio do texto. Como assim? Olha, se você está fazendo uma carta de vendas, a gente está falando aqui de carta de vendas, tá? Eu vou explicar para vocês como fazer isso em vídeo de vendas também. Mas agora a gente está falando de carta, tá? Um material escrito que a pessoa vai ler, um anúncio, alguma coisa nesse sentido. Então, destaques no meio do texto, tá? Essa é uma grande sacada para principalmente quebrar o padrão e para que o cara consiga ler, fazer uma leitura de forma mais fácil, de forma mais rápida. E a forma de fazer isso é a gente colocar subtítulos, né? Uma das formas de fazer isso é colocar subtítulos. Tá aqui, por exemplo. Outra forma de fazer destaques no meio do texto é colocar bullet points, que são aqueles pontinhos, né? Você colocar você sabe quando a gente coloca... Bom, se você colocar bullet points no Google, você vai entender o que é exatamente, tá? É aqueles pontinhos que são chave, né? São características ou benefícios que você simplesmente elenca, né? Um elenco de coisas que você coloca. Então, se você está fazendo um texto corrido e coloca bullet points, é uma forma de destacar no meio do texto, tá? Textos circulados, né? Setas, subtítulos, negrito. Você precisa quebrar o padrão desse cara, caixa de depoimento, você coloca lá uma caixinha assim, mais ou menos, quadradinha, com o depoimento de alguém, você já viu isso em algum lugar, certo? Bom, e por que a gente precisa desses elementos ali? Em primeiro momento, a gente tem na verdade duas funções para esses elementos. O primeiro elemento é para a gente conseguir quebrar o padrão do cara, e o segundo é para que a gente coloque esse leitor impulsivo, né, esse comprador impulsivo, para entender o que está acontecendo nessa carta mesmo antes de ele ler essa carta, tá? Para que ele entenda o que está acontecendo ali, para que ele se interesse por aquela carta e comece a lê-la até o final. E como é que a gente faz para colocar esses elementos num vídeo, né? Bom, a headline é fácil, a gente coloca uma headline realmente em cima do vídeo. E durante o nosso vídeo a mesma coisa pode ser feita. Você pode colocar subtítulos no meio. Você pode colocar como se fossem subcapítulos. Você fala assim, agora nós vamos falar de tal coisa. E você coloca um slide, por exemplo, na sua carta de vendas. Imagina que você está aparecendo ali na carta de vendas, você coloca um slide com um subtítulo sobre o assunto que você vai tratar nos próximos minutos. Ou simplesmente esses bullet points também, que são uma excelente forma de você
elencar características, benefícios, medos, enfim, fazer um elenco de coisas, né? Você colocar uma lista, né? É uma forma de você colocar uma lista na sua comunicação, e listas chamam muita atenção das pessoas, tá? Textos circulados, palavras em destaque, tudo isso você pode colocar no seu vídeo de vendas também, tá bom? Por quê? Porque o leitor impulsivo, ele precisa de pontos de atenção, tá? Então, como é que funciona o leitor analítico? Bom, o leitor analítico, ele vai começar a carta e vai ler até onde ele continuar interessado. E se ele ficar interessado bastante, ele vai ficar até o final. Essa aqui é uma grande sacada. Se ele ficar interessado bastante, ele vai ler até o final. Mas, se ele perder a atenção no meio do caminho, provavelmente ele vai desligar e sair, tá? Porque esse cara, ele tá procurando analisar a sua oferta. Ele está muito mais racional a respeito da sua oferta, tá? E a gente vai falar mais ou menos sobre exatamente como é que a gente faz qualquer tipo de venda. Tá? A gente vai falar sobre como fazer qualquer tipo de venda mais para frente. Existe uma frase que define isso, tá? E isso é muito importante. A gente vai falar mais para frente. Agora, a questão é você saber que você tem um leitor impulsivo, que é muito mais emocional, e um leitor analítico, que é um leitor muito mais, como eu vou dizer, é um leitor muito mais racional, tá? É um leitor muito mais racional. E como é que você faz para tratar então o leitor analítico? Na sua mensagem deve ter lógica e estrutura. Por exemplo, depoimentos claros com resultados objetivos, gráficos, estatísticas, dados científicos, fatos, imagens. Tudo isso ajuda também na quebra de padrão e ajuda principalmente na análise do leitor analítico. Ele quer entender como é que esse negócio que você está vendendo funciona, o que é que funciona no meio disso daí, certo? É lógico, gente, que os dois estão sempre presentes em qualquer venda. Essa também é uma grande sacada. A gente está sempre com a emoção presente e com a nossa... com os dados ali presentes, a gente vai estar sempre no modo analítico e no modo impulsivo ao mesmo tempo. A questão é que às vezes um predomina sobre o outro. Tá? Quando você tem, por exemplo, um leitor ou um cliente, tá? A gente vai falar de cliente, olha, quando eu falar cliente, leitor, público-alvo, avatar, persona, tudo a mesma coisa, tá bom, pessoal? Tudo a mesma coisa aqui nessa comunicação, nesse curso, a gente está falando da mesma coisa, tá bom? Então, a gente sempre tem o leitor impulsivo, ou o público-alvo impulsivo e o público-alvo analítico, tá? E os dois são sempre presentes ali. Você precisa incorporar essas duas características na sua carta de vendas e no seu script, tá? Você precisa incorporar essas características. Então, lógico, você não precisa socar tudo lá, né? Colocar gráficos, estatísticas, dados, enfim, tudo isso. Mas todos esses elementos aqui servem para você colocar na sua carta de vendas. A gente vai falar depois sobre os blocos de persuasão e muitos desses elementos estão presentes nos blocos de persuasão. E, bom, é só para você entender que sempre existem essas duas pessoas, ou digamos assim, né, esses dois lados presentes na sua venda. Todo mundo tem um pouco dos dois, e é por isso que você deve escrever uma carta que tem elementos para esses dois tipos de leitores, tá bom? Para você saber como a gente começa a construir uma base. A gente está falando aqui ainda, só para voltar, para você saque isso, da estratégia, tá? A estratégia de construção. Então você precisa lembrar dos analíticos e dos impulsivos. Uma forma fácil de você entender quem é analítico e quem é impulsivo, por exemplo, quando você tem compradores que já são seus clientes, eles são muito mais impulsivos do que analíticos. Eles já analisaram a sua oferta, eles já analisaram o que você está vendendo e eles sabem que é bom. E eles querem para eles também. Então eles são muito mais impulsivos, a chance deles comprarem é muito maior. E quando um cliente é novo, ele é muito mais analítico, ele fica procurando problema. Ele está querendo achar o que acontece ali, certo? Lógico que ele tem o impulso presente também. É lógico que ele tem ali essa característica. Mas ele é muito mais analítico, a gente está desconfiado, sabe? E quando a gente já conhece o cliente, ou o produtor, quando a gente já conhece o produto, quando a gente já é cliente daquela empresa, a gente é muito mais impulsivo, tá bom? Então é isso, daqui a pouco a gente vai falar então sobre o que você está vendendo. Será que você sabe realmente o que você está vendendo? Essa é uma grande pergunta e muitas pessoas erram isso. Impressionante como eu vejo esse erro na comunicação e nas cartas de vendas, nos vídeos, enfim, nos e-mails, em qualquer comunicação que as pessoas fazem com o cliente delas, né? Elas erram exatamente o que é que elas estão vendendo.
Se você acha que o que você está vendendo é o seu produto, olha, bom, eu não vou falar mais sobre isso não. Vamos lá, vamos passar pelo próximo vídeo e a gente conversa sobre isso lá, tá bom? Vamos lá, tchau, tchau.